Bom, turma, vamos iniciar agora a correção da atividade do dia 13/5 da disciplina de Biologia, das turmas do primeiro ano, certo? Então, a turma do primeiro ano A, do B e do C. Como vocês perceberam, eu fiz uma atividade sem itens para marcar, porque o meu intuito e meu objetivo era fazer com que vocês lessem um livro, certo? Então, vocês têm um material riquíssimo nas mãos, que vocês devem estar utilizando o máximo possível, certo? Então, assim, no início de cada questão, eu coloquei a página e o tópico que vocês precisariam ler, certo? Do livro, para resolver as questões. Por que eu fiz isso? Como é um conteúdo novo, um capítulo novo que a gente não iniciou em sala de aula, a gente só iniciou esse capítulo agora nas atividades domiciliares, então eu vi essa necessidade de colocar, de dar um direcionamento, né, da página, do tópico que vocês deveriam ler no livro, para poder resolver as questões. Então, a primeira questão, na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta vai falar o seguinte: o que diz a teoria atômica? E a segunda pergunta vai falar o seguinte: quais os átomos que predominam na matéria que constitui os seres vivos? Então, para você resolver e encontrar essa resposta, você tem que abrir o seu livro didático na página 45 e ler o tópico 3.1, certo? A resposta esperada para essa questão aqui é a seguinte: a teoria atômica diz que a matéria é constituída por partículas invisíveis a olho nu denominadas átomos, certo? Então, a teoria atômica, pessoal, ela fala exatamente isso, certo? Que toda matéria é constituída por partículas invisíveis. E essas partículas invisíveis, a gente chama elas de átomos, certo? A teoria atômica também fala que todas as substâncias existentes na natureza, inclusive as que formam os seres vivos, são resultantes de combinações peculiares entre os átomos dos 89 elementos químicos existentes na natureza, certo? Então, todas as substâncias existentes na natureza nada mais é do que um conjunto de combinações, certo? Peculiares entre os átomos existentes, ok? Então, teoria atômica, ela fala que a matéria é constituída por átomos, certo? E que todas as substâncias existentes nada mais é do que um resultado de várias combinações, ok? Então, a nossa primeira perguntinha aqui já foi respondida. A segunda pergunta fala quais os átomos que predominam na matéria. Então, vamos lá. A resposta esperada é a seguinte: na matéria que constitui os seres vivos, predominam átomos de certos elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, esses átomos são os que predominam, certo? São os que constituem os seres vivos, ok? Então, a resposta na nossa primeira questão, só lembrando, ela se encontra na página 45, no tópico 3.1. A segunda questão. A segunda questão está na página 47 do livro de vocês, no tópico 3.2. Então, para vocês resolver essa questão, vocês precisam ler, certo? De fato, o livro de vocês. A leitura é muito importante, pessoal, ok? Então, vamos lá. O que diz a pergunta? Quais as substâncias mais abundantes em um ser vivo? A resposta esperada é o seguinte: a água é a substância mais abundante em um ser vivo, constituindo cerca de 75% a 85% de sua massa corporal. O restante distribui entre proteínas, que está mais ou menos entre 10 a 15%, lipídios, entre 2 a 3%, glicídios, 1%, e ácidos nucleicos, 1%. Além de 1% de sais minerais e de outras substâncias. Então, assim, se cai no vestibular, caiu na sua prova, perguntando qual é a substância mais abundante em um ser vivo, pode marcar a alternativa que tenha lá falando sobre a água, certo? A água, pessoal, é a substância que é mais abundante em um ser vivo, certo? O nosso corpo, ele é constituído por 75% a 85%, ok? Só de água. Então, assim, é super importante a água para a nossa vida, certo? É mais da metade da nossa massa corporal, ela é somente água, certo? E aí o restante
da porcentagem, ela é distribuída em proteínas, lipídios, glicídios e ácidos nucleicos, ok? Ah, professor, não sei o que é lipídio, glicídio, não sei o que é uma proteína. Assim, eu coloquei algumas questões que direcionavam vocês para a leitura de o que é uma proteína, de o que é um lipídio, certo? Do que é um glicídio, para que vocês tenham uma ideia melhor do que são essas substâncias, certo? Mas a substância mais abundante em um ser vivo é a água, não esqueçam disso, certo? A água é a substância mais abundante em um ser vivo. Cerca de 75 a 85% do nosso corpo, da nossa massa corporal, ela é constituída por água, não esqueçam disso, ok? Então vamos lá, terceira questão. Terceira questão, ela vai se encontrar na página 47 do livro de vocês, no tópico 3.2, onde que diz a parte lá, água como solvente, né? São duas perguntinhas também. Qual o papel fundamental da água nos seres vivos? E a segunda pergunta, o que são substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas? Então são duas perguntinhas aí. A gente viu que a água ela é a substância mais abundante, então qual é o papel da água no nosso corpo? Então na página 47 do livro de vocês vai estar explicando isso. A resposta esperada é a seguinte. A água desempenha papel fundamental nos seres vivos por ser capaz de dissolver grande variedade de substâncias químicas, tais como sais, gases, açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Substâncias cujas moléculas têm finalidade... Vamos parar aqui, ó, em proteínas e ácidos nucleicos, que é a resposta da primeira pergunta. Então, qual é o papel fundamental da água? É dissolver as substâncias químicas. Okay? Ela é que vai fazer essa dissolução, certo? De gases, de sais, de açúcares, de aminoácidos, proteínas, para produzir energia para o nosso corpo, certo? Então ela tem um papel fundamental. Okay? Então o que são substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas? Então vamos lá, continuando. Substâncias cujas moléculas têm finalidade por água, dissolvendo-se nela, são chamadas de hidrofílicas. Ao contrário, substâncias que não se dissolvem em água são chamadas de hidrofóbicas. Então, aquelas substâncias, aquelas proteínas, aminoácidos, sais e gases que dissolvem-se na água são chamadas de hidrofílicas. Okay? Essas hidrofílicas são as que se dissolvem. E as que não se dissolvem na água são chamadas de hidrofóbicas. Muito bem. Professor, me dê um exemplo aí de uma substância que não se dissolve na água. Por exemplo, pessoal, uma gordura, um óleo, entendeu? Essas substâncias aí, elas não se dissolvem na água. Então, essas substâncias são chamadas de hidrofóbicas, ok? E as hidrofílicas são as que se dissolvem, como a gente viu na primeira pergunta. Um exemplo de uma substância hidrofílicas, alguns sais, né? Açúcares, aminoácidos, proteínas, essas substâncias elas são consideradas hidrofílicas, ok? Então, muito importante essa parte aqui do papel fundamental da água e essa diferençazinha, certo? Dessas duas substâncias aqui, ó. Vocês não podem esquecer, ok? Vamos lá para a quarta questão. A quarta questão está na página 49 a 52 do livro de vocês, no tópico 3.3. Então, para você responder essa questão aqui, você tem que dar uma lidazinha rápida, né? Da página 49 a 52. Ok? Vamos lá. Os glicídios são a principal fonte de energia para os seres vivos. E os lipídios também desenvolvem papel importante em um organismo vivo. Então ele começa aqui já dando uma ideia mais ou menos do que seria um glicídio do que um lipídio, né? Ele já fala que eles são muito importantes para um organismo vivo. Ok? Então vamos lá, continuando. Com base na leitura do livro, responda na verdade, né? O que são glicídios e o que são lipídios? Então, por que eu fiz essa pergunta? Justamente para que vocês conheçam o que seria um glicídio e o que seria um lipídio. E quais alimentos estão presentes. Então vamos lá. A partir da leitura da página 49 a 52, vocês vão entender e vão conhecer o que seria um glicídio
e o lipídio. A resposta esperada e a resposta correta, na verdade, é a seguinte: glicídios também são chamados de carboidratos. Quem aqui já ouviu falar nessa palavra? Carboidratos, certo? Então, os glicídios também são chamados de carboidratos, são a mesma coisa, certo? Ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Os glicídios são a principal fonte de energia para os seres vivos. Olha que informação importante, pessoal. Os glicídios são a principal fonte de energia para os seres vivos. Ah, professor, isso aí o professor está inventando? Não, isso aqui está exatamente dessa forma aqui, lá no livro de vocês. Percebam que a leitura vocês vão absorver, vão aprender muita coisa, então é importante mais vocês lerem o livro, ok? Então, os glicídios são a principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos tipos de alimento. Farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, o açúcar de cana, certo? O leite, frutos adocicados são exemplos de alimentos, certo? Que são glicídios, ok? Show! E agora vamos saber o que é um lipídio. Vamos lá. O termo lipídio designa certos tipos de substâncias orgânicas, como óleos, ceras e gorduras, cuja principal característica é a isolubilidade em água e solubilidade em certos solventes orgânicos. Insolubilidade. Perdão, quase não sai essa palavra, né? Então, assim, o que seria um lipídio? Um lipídio nada mais é do que um óleo, ceras e gorduras, certo? Então, são essas substâncias aí, um lipídio, ok? Ótimo. Então, vamos passar para a quinta questão. A quinta questão, ela se encontra na página 50 do livro de vocês, no tópico 3.3. Percebam que o meu objetivo é exatamente esse, fazer com que vocês leiam o livro, certo? Porque vocês leram o livro, vocês vão estar aprendendo, ok? Então vamos lá. Os glicídios, que são os glicídios que a gente viu, são os carboidratos, muito bem, podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula. Defina cada um destes 3 grupos de glicídios. Então vamos lá. O primeiro grupo de glicídios se chama de monossacarídeos, ok? O segundo grupo, disacarídeos, e o terceiro, polissacarídeos. Então, os monossacarídeos são os glicídios mais simples, que apresentam entre 3 e 7 átomos de carbono na molécula, e a fórmula geral é essa aqui, ok? O disacarídeos são glicídios constituídos por 2 monossacarídeos quimicamente unidos. Então, se eu pegar 2 ou 3 monossacarídeos, eu vou formar o quê? Um disacarídeo, ok? E o que seria um polissacarídeo? São moléculas formadas pelo encadeamento de dezenas, percebam, dezenas, centenas ou milhares de monossacarídeos, ok? Então esses são esses 3 grupos aí que vocês precisam dar uma lida rápida no livro para que vocês entendam e saibam que eles existem, certo? Ok? Então foi isso basicamente, certo, pessoal? Nossa atividade foi de 5 questões. Sei que pareceu muita coisa para ler, mas é importante vocês fazerem a leitura do livro, ok? Então, como a gente tinha combinado com a gestão, a gente vai passar a atividade, a 6ª atividade de biologia, na verdade, certo? Com a data de hoje, 20/5/2019, professor Jefferson. Então, são 3 questõezinhas aí que vão dar continuidade na leitura de vocês. Percebam que cada questãozinha tem a página e o tópico para vocês lerem, certo? A primeira questão diz o seguinte: o que são proteínas e qual a sua função? A segunda questão: o que são vitaminas? Dê exemplos de vitaminas. O que são ácidos nucleicos? Diferencia o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Então, são essas 3 questõezinhas da 6ª atividade de biologia, certo? Então, pausem o vídeo, tirem prints, copiem, respondem e me enviem no privado, ok? E assim encerra a nossa
nossa correçãozinha, na verdade, né? Foi mais como se fosse uma forma de orientação para vocês verem qual foi os itens que vocês acertaram, os que vocês erraram, as questões, na verdade, né? E lembrando, é importante mais vocês pegarem um livro para ler, ok? O livro lá vocês vão ler cada tópicozinho nas páginas que a questão está dizendo, vocês vão ler e vão colocar a resposta correta, ok? Demais, me perguntem, tirem dúvida no grupo,